Hoje eu quero ler com você Provérbios 15, versículo 13 ao 15. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Aqui no versículo 13 fala assim: a alegria ilumina todo o rosto. A alegria do coração. A alegria do coração ilumina todo o rosto. E talvez a gente possa pensar: como eu consigo ter essa alegria? E a resposta vem logo em seguida no versículo 14. O coração que sabe discernir. Discernir significa perceber claramente algo. E discernimento é a capacidade de compreender situações e separar o que é certo e errado. Então é possível fazer uma escolha. Observa que no versículo 14 continua dizendo: mas a tristeza da alma. Alma aqui diz também sobre a mente. A tristeza da alma, ou seja, a mente, abate todo o corpo. O que eu tenho pensado? Estou mantendo que tipo de pensamentos em minha mente? Pensamentos certos ou errados? E o versículo 14 continua dizendo, vou ler inteiro aqui. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Alimenta-se de tolices. Enche a sua mente com o que não é bom ou certo. Quem pratica a tolice é insensato, e o insensato é alguém sem bom senso, que não sabe discernir. E para deixar de ser insensato é necessário buscar o conhecimento. O conhecimento está na palavra de Deus, a Bíblia, em pessoas verdadeiramente usadas por Deus, que leem, que estão em intimidade com Ele, escrevendo livros, fazendo vídeos. E está bem claro que para ter essa alegria é questão de atitude. Para buscar o conhecimento e aprender a discernir. No versículo 15 diz: todos os dias são tristes para os que mantêm, observe, mantém o coração aflito. Coração aqui também se refere à mente. Então, para os que mantêm a mente aflita. Mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma, ou seja, a mente. Novamente, a palavra buscar. Ter atitude, ação, reagir e movimentar-se para o que é bom. Olha que interessante, os dias são tristes para os que mantêm o coração. No caso, a mente, triste. O que é manter? Manter é ficar, se fazer ficar em determinada posição. Quais pensamentos estou permitindo estar na minha mente? Sim, permitindo que você está mantendo na sua mente. Porque eu tenho uma escolha. Eu posso escolher o que eu penso. O que eu estou escutando? O que eu tenho assistido? O que eu leio? Com que pessoas eu me relaciono? Temos um diálogo interno para as coisas negativas, como um exemplo. Eu sou burra, entre aspas.
Não sirvo para nada. Nada dá certo para mim. Ninguém me ama. Se então conseguimos ter esses tipos de conversa mental para o lado negativo, também podemos para o positivo, como, entre aspas, tenho a mente de Cristo. Sou inteligente, sou capaz. Posso trabalhar para que as coisas deem certo. Deus me ama. Sou amada. Cristo me ama e pagou um alto preço por mim. E para ter esse tipo de pensamento é preciso atitude, escolha, ação. E decidir sair dessa posição de desânimo e muitas vezes de vitimização. Porque assim, por carência e falta de um relacionamento íntimo com o Pai, preferimos permanecer como infelizes, obrigando ou querendo obrigar que outras pessoas tenham o trabalho de nos fazer felizes. Aí já entramos em outro versículo, que diz para não colocarmos fardos sobre o irmão. Mas enfim, eu vou me ater aqui aos versículos iniciais. Ou seja, devemos aprender, estudar e ir atrás do discernimento para então buscarmos o conhecimento e alimentarmos de coisas boas e dar um pulo desse buraco que é a vitimização. Vamos começar pedindo a ajuda de Jesus. Jesus, te amo. Me ajuda a adquirir essas qualidades? Uma observação é que quando buscamos o conhecimento e discernimento espiritual, isso também instiga a gente a buscar outros tipos de conhecimento que vão agregar outras áreas da nossa vida, como o nosso corpo. A gente discernir o que também é bom para o nosso corpo. Fazer atividade física, alimentar-se bem, repor vitaminas essenciais, mulheres na menopausa, repor hormônios. Esse tipo de discernimento alimenta também o nosso espírito, pois o nosso corpo físico é o templo do Senhor e a gente tem que cuidar bem dele também. E a mente se trata também do corpo físico. Então tá tudo integrado, é tudo harmônico. Tudo se faz um todo. Então é importante a gente buscar esse discernimento e esse conhecimento também em outras áreas da nossa vida, e não apenas na área espiritual. E para que tudo isso ocorra, é preciso ação e atitude. E Deus ama pessoas de atitude. E assim, a alegria da nossa mente iluminará todo o rosto. Assim como o versículo inicial, que fala: a alegria do coração ilumina todo o rosto. Essa é uma forma, mudando nossa forma de pensar e tendo atitude, ação. E eu estava meditando em cima de tudo isso que eu estava estudando e eu parei para pensar, porque muitas vezes a gente consegue ter mais facilidade em pensar coisas negativas do que nas coisas positivas. Talvez você se pergunte também sobre isso. Mas é muito mais fácil pensar coisas negativas do que positivas. Sim. Sabe por que é mais fácil? Porque pensar o lado negativo, a gente pensa o lado negativo, porque o lado negativo nos assusta, nos causa medo. E esse sentimento invade o nosso ser. E a gente permite que ele invada o nosso ser. Então, a gente precisa encarar com confiança, em fé, ousadia e aqui novamente atitude, em confiar em Deus.
em confiar em Jesus, em confiar no Espírito Santo, que eles estão agindo para o nosso bem e eles querem que a gente esteja bem e batalhe com coragem, com força, sem medo. Que a gente não venha ter medo e não permita que o medo invada o nosso ser. Então, apesar de os pensamentos negativos serem mais predominantes e mais fáceis de se permanecerem na nossa mente, nós temos a atitude que Deus nos dá. Nós temos a identidade de Deus e Ele é um Deus de poder, de ousadia, de coragem, de força, de capacidade, e Ele quer dar tudo isso para você de forma gratuita. Então, se apegue nele, seja fiel nele e que a tua esperança esteja nele. E tenha a atitude de mudar os teus pensamentos, de mandar em qual pensamento você vai pensar. Meio contraditório isso, mas sim, você tem o poder de controlar o que você pensa, o que passa na tua mente. Observe o que você está assistindo, com quem que você está vivenciando, o que você tem ouvido, o que você tem lido. Observe e administre a sua mente. Seja o administrador da sua mente. Bom, essa é uma palavra de estudo que me edificou e espero que também te edifique, que você consiga pegar algo dela também para você e para a tua vida. Um beijão e até o próximo estudo e reflexão.